A paz do Senhor a todos, queridos. Muito bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia. Hoje, dia 13 de junho, quinta-feira, mais um dia de nós conseguirmos identificar e restaurar a nossa identidade em Deus. Hoje, guardados pela mão do Senhor e aqui vivendo mais um dia da nossa série Identidade. Deus tem sido muito fiel conosco, né? Porque todos esses dias o Senhor tem falado ao nosso coração, tem ministrado aí a nossa alma. E hoje não será diferente. Deus irá falar ao seu coração, tratar a sua alma. E hoje nós temos um tema bacana, um tema muito interessante, porque eu fiz questão de, criando o cronograma desses 30 dias, eu fiz questão de criar temas que eles completassem uns aos outros, e principalmente na forma cronológica, ou seja, no passar dos dias até o final do mês, que nós estamos já chegando aí no meio da nossa missão, hoje é 13, e eu queria te convidar a assistir os outros vídeos, todos estão aqui no YouTube, né, para você conseguir acompanhar. E você que também ainda não está no grupo do nosso WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva até o grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo onde nós, de forma exclusiva, soltamos um material a mais, conteúdos a mais, e com brevidade, né, com antecedência, a gente entrega o devocional. Então você que assiste só pelo YouTube, você só vai conseguir assistir quando ele subir para a plataforma. E hoje o nosso tema é um tema assim que, como você sabe, do histórico dessa série Identidade, esse é um tema que eu lutei bastante por muitos anos. E a partir do momento que eu decidi viver, a partir do momento que eu decidi restaurar minha identidade, foi uma das primeiras coisas que foram restauradas na minha vida. O tema de hoje, ele fala sobre você não aceitar mais apenas as migalhas. Fala de você não aceitar apenas o que te sobra. Quando me esqueci do meu valor, aceitei o que não merecia. E para embasar este tema, eu escolhi o Salmo 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Hoje eu vou ler apenas nessa versão, que é a King James atualizada. E eu já quero introduzir aqui e perguntar para você: quantas vezes você já se sentiu indigno? Quantas vezes você se sentiu não merecedor? Como se não fosse suficiente? Como se o que restasse para você fosse apenas as sobras, as migalhas? Quantas vezes? Essa é a primeira pergunta. Quantas vezes você achou que não merecia receber o que você tem? Quantas vezes você tentou melhorar ou mudar algo na sua vida e nunca o fez porque você simplesmente disse: não, o que eu tenho é suficiente. Não, eu estou satisfeito com isso. E às vezes esse nosso
essa nossa falta de autovalorização é muitas vezes causadas pelas palavras, como a gente já falou um pouco lá atrás, que falam a seu respeito. Tá bom, isso tá bom para você. Você não precisa de mais. Para que um carro novo? Esse carro não tá te servindo? Casa nova, para que? Essa casa tá ótima. Celular novo, para que? Está ótimo. Essa roupa ainda te serve, tá rasgadinha, mas tá bom. Eu tô falando de bens materiais, mas isso aqui pode se aplicar a diversos cenários. Quantas vezes, queridos, você se sentiu assim, indigno? E às vezes enganado, né, pelos outros, pelas falas das pessoas. Quando nós esquecemos quem nós somos em Deus, nós abrimos mão da mesa. Que mesa, William? A mesa do Senhor. Nós nos contentamos com as migalhas que caem da mesa. Migalhas de atenção, migalhas de respeito. Eu queria tanto que o meu filho fosse assim, fosse assado, me desse mais atenção, fosse mais respeitoso. Aí sempre vem alguém, né? Diz, mas tá bom, é isso mesmo, isso é a fase, é a adolescência. Não, homem é assim, não, mulher é assim, filho mulher é assim, filho homem é assim, não. Você deve buscar o melhor de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida, sua casa, sua família, para você, para os seus bens, para a sua comodidade. Você tem que parar de querer, de receber migalhas. E também isso está um pouco relacionado àquela síndrome que nós falamos ontem. A síndrome do crente depressivo, do cristão depressivo. Ele não só escuta o que as pessoas têm a respeito dele e guarda, perdendo a sua identidade em Deus. Ele não só deixa com que as palavras das pessoas o moldem, perdendo a forma original que Deus criou. Ele não só escuta as pessoas falarem por ele, como também ele aceita as migalhas que as pessoas têm para dar para ele. Pessoas essas que sentam na mesa às vezes, são líderes, são esposos, são esposas, são familiares mais próximos, são patrões, são chefes. Migalhas de atenção, migalhas do respeito, migalhas de propósito. Você sempre é o menor da casa, você sempre é o menor do lugar onde você está. E eu não quero entrar nessa seara aqui que eu vou falar, mas eu vou citar rapidamente, abrindo aspas. Mulher de Deus, você não precisa ser empoderada para ter uma identidade em Deus, como o mundo prega, que você precisa ser empoderada, que não precisa depender de homem, que essa cultura feminista que muitas vezes te faz ser uma mulher amargurada, grossa, direta demais, que até hoje te tirou de relacionamentos que deveriam ser o relacionamento da sua vida, por conta que você escuta as vozes dizendo que você precisa ser empoderada. Não. Quando você escuta isso, você está recebendo migalhas, enquanto Deus tem tudo para você.
Homem de Deus, homem que está ouvindo esse devocional, enquanto o mundo diz que você tem que ser o machão, enquanto as pessoas, a sociedade diz que você precisa ser como diz aqui no Ceará, né? Em outros lugares isso é de forma pejorativa, mas aqui no Ceará é como se o cara fosse um machão. Aqui no Ceará nós chamamos de bichão. Como se você quisesse ser o bichão, o melhor de todos. Isso não te leva a nada. Só um caminho de muita mentira, de erro, de falta de posicionamento. Principalmente, você trabalha na sua pior performance, nunca na melhor. E não tem. E é totalmente avesso ao que você está querendo buscar. Você, quando quer ser o machão, quando você quer ser o melhor, porque a sociedade prega isso, porque as pessoas falam isso, porque você precisa ser. Você está perdendo a sua hombridade. Porque homem de verdade é aquele que valoriza as pessoas, é aquele que valoriza a mulher que tem, é aquele que valoriza a família, que respeita a casa. Fecha aspas aqui e vamos voltar para a nossa introdução. Então, quando você se contenta com migalhas, as migalhas de atenção, as migalhas de respeito, de propósito, as migalhas de presentes, as migalhas das opiniões, você deixa de sentar na mesa. Deus está te lembrando, você tem um lugar na mesa, querido. A mesa do Senhor, você tem nome e cadeira nesse lugar. Você tem valor. Você tem valor. E é tempo de voltar para a mesa. Muito se fala de mesa sobre comunhão. Muito se fala de mesa sobre propósito de uma comunidade ou de uma igreja. Mas pouco se fala de mesa para restituição. Sabe por quê? Responda essa pergunta aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver ouvindo isso. O que é que está te fazendo trocar a mesa do Senhor? Às vezes você está sim ouvindo pessoas, mas muitas vezes tem algo que está te fazendo trocar a mesa do Senhor, ou seja, você de forma voluntária, sem precisar ninguém falar nada, está deixando de sentar na mesa. Você está trocando um ambiente de comunhão, um ambiente de valorização, um ambiente onde as pessoas te chamam pelo nome, onde você não é corrompido. Corrompido? Como assim? Onde você não é uma pessoa que não tem nome, onde você é identificado, a sua identidade ela é real. Você não é estrangeiro nesse lugar. Você é herdeiro, você tem cadeira nessa mesa. O que está te fazendo trocar essa mesa? Hoje você precisa entender isso. Não adianta você também jogar toda a culpa dos seus problemas nas pessoas. E eu gosto muito de dizer isso, eu nunca falei isso em live, em lugares de exposição onde as mensagens ficam guardadas, como aqui no YouTube. Mas eu preciso dizer isso agora. Você sabia que o diabo é o que tem menos culpa da situação que você está vivendo hoje? Parece loucura. Sabe por quê? O diabo ele precisa só
Você consegue identificar esse papelzinho aqui na minha mão? Aqui, ó. O diabo ele precisa só disso aqui, ó. Disso aqui. Só disso. Porque ele sabe que se ele conseguir isso aqui, ó, isso aqui vira sua culpa. Enquanto você entrega essa migalhazinha pro diabo, ele vai e entende que você entrega isso aqui, ó. Você causa isso aqui. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: um pequeno problema, uma pequena pedrinha que te faz tropeçar, ela pode gerar uma avalanche na sua vida. Que muitas vezes essa avalanche é causada por você. Então não adianta hoje você colocar a culpa dos teus problemas no inimigo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é que quer que você perca a paz. Ele veio para matar, roubar e destruir, sim. Mas a culpa dos nossos pecados não é de Satanás. Ele só colabora para que você peque. A culpa dos nossos pecados são nossas. O que está te afastando da mesa. O que você está fazendo que está trocando a mesa. É forte. Salmo 34 é uma palavra que convida a uma experiência pessoal com a bondade de Deus. Provai. É um termo hebraico que significa ta'an, que significa saborear, experimentar. Saborear, experimentar intimamente. Não apenas ouvir falar, mas intimamente. Na Bíblia nós vamos encontrar diversas histórias de homens e mulheres que trocaram a mesa por migalhas. Esaú, por exemplo, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas lá em Gênesis, no capítulo 25. E no próprio capítulo 25, deixa eu abrir aqui para vocês Gênesis, que eu acho que é no capítulo 25, o versículo 5, se não me falha a memória. Vai falar sobre a morte de Abraão. Olha isso. Olha a profundidade de herança sobre a sua vida. Quando você troca a mesa do Senhor, a sua identidade como filho, ela começa a ser confundida. Confundida. É como se eu viajasse com os meus filhos e um deles se perdesse num país estrangeiro, sem falar a língua daquele lugar, o idioma, sem conhecer os locais e não identificar pessoas. É você hoje no mundo. Você se perdeu. Ou seja, a sua identidade ela não consegue muitas vezes ser autêntica naquele lugar. Você não consegue ser identificado porque você é estrangeiro ali. Mas Deus tem o passaporte de você voltar para casa. Hoje eu quero ser esse avião que vai te levar para casa. Eu quero ser veículo hoje da tua bênção, em nome de Jesus. Gênesis 25 vai falar sobre a morte de Abraão. E a palavra vai dizer que quando Abraão ele foi dividir a sua herança, o que ele tinha, os bens, a palavra vai dizer que Abraão deu aos filhos das concubinas
apenas presentes, mas para o filho da promessa, ele deu tudo. Eu não sei se você já pegou o que eu estou querendo falar aqui e o que eu estou querendo dizer debaixo de céus abertos aqui para a sua vida. Abraão transferiu, versículo 5, todos os seus bens a Isaque. Aos filhos da promessa, Abraão deu apenas presentes. Ou aos filhos das concubinas, ele deu apenas presentes. Mas para o filho da promessa, ele deu tudo. Eu não sei você, mas eu sou o filho da promessa do Senhor. E eu carrego essa promessa. Eu sei que você é também. Pare de receber presentes, querido, porque o que Deus tem para você é tudo. Você não é filho de concubina, você é o filho da promessa. Esaú, ele trocou a sua primogenitura por lentilhas, um prato de lentilhas. Sansão, ele entregou o segredo da sua força por carência emocional. Quantos homens e mulheres estão deixando de sentar na mesa, trocando a mesa, trocando o lugar onde as pessoas te reconhecem? É aqui que entra a identidade em Deus, onde as pessoas te chamam pelo nome, onde você não é estrangeiro, por uma noite de prazer. Ah, mas eu sou solteiro. Não adianta eu não vou falar não. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Que adianta? O filho pródigo, em Lucas 15, se ofereceu como servo quando ainda era filho. Escute isso. O filho pródigo, ele era filho da promessa, mas ele escolheu se oferecer como servo para manter-se, dormir com os porcos. E é interessante que ele lembra, vou falar na minha linguagem, ele deve ter pensado, poxa vida, na minha casa eu durmo numa cama confortável. Eu tenho um lugar onde meu pai me recebe. Eu sento na mesa para comer. E aqui eu estou dormindo junto com os porcos, comendo migalhas. Eu preciso voltar para casa. Você precisa voltar para casa. Aceitar o que não condiz com o que você é revela o quê? Amnésia espiritual. Quando você aceita esses lugares de migalhas, você perde ali a consciência de quem você é em Deus. Você está dizendo para Jesus hoje, quando você diz, eu prefiro o meu namorado, mesmo sendo solteira, a gente ainda não ter casado, e por mais que eu seja que o que eu estou fazendo é errado, eu prefiro o meu namorado. Você está dizendo para Deus, Senhor, eu não aceito as tuas bênçãos. Eu não quero essa identidade que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver com atenção, respeito e propósito. Eu prefiro as migalhas do que sobra disso. Quem prova da bondade de Deus, ele não vive de sobras, mas tem plenitude. Porque você está aceitando presentes. Você está se tornando como os filhos das concubinas de Abraão. Mas você é filho da promessa, como Isaque. Merece receber tudo. Mas da plenitude de Deus, você tem direito a tudo. E é o que ele oferece hoje.
Tem uma mensagem, eu me lembro muito bem, que Deus me deu há muitos anos atrás. E eu já preguei diversas vezes essa mensagem, que é a história daquele coxo da Porta Formosa, que Pedro e João levantam aquele homem através de um milagre de cura. Só que a maioria dos pregadores, eles dão ênfase para o milagre de fato. Naquele dia o Senhor pediu que eu ministrasse sobre o coxo. Pediu que eu desse atenção ao coxo. Onde a palavra vai dizer em Atos 3, que aquele homem, deixa eu abrir aqui para ler com você rapidamente, nós vamos já orar. Atos 3 vai dizer que aquele homem, Atos 3 vai dizer que aquele homem ele era carregado todos os dias para aquele lugar, para a porta do templo. E o nome dessa mensagem que o Senhor me deu é Coxo até quando? E o propósito, o cerne da mensagem era explicar para as pessoas que enquanto aquele coxo ele pedia esmolas, enquanto ele se conformava com migalhas, Deus tinha um milagre para a vida dele, tinha tudo. E olha só, aquele homem, ele não precisava de moedas, ele precisava apenas de uma coisa. Aquele homem, ele precisava apenas de uma coisa. Se ele era coxo, querido, ele precisava de pernas para andar. Só que todos os dias ele pedia a mesma coisa, que não era pernas. E era esmola. Só que naquele dia ele recebeu o que ele não queria. Porque muitas vezes a gente para entender o propósito de Deus, precisa ser de fato louco. E às vezes Deus precisa te dar o que você não quer para você ter o que tem, para você ser o que Ele quer e o que você precisa ser. Aquele homem, ele não queria milagre nem oração, ele queria esmola. Mas o que Deus deu através de Pedro e João naquele lugar para ele foi pernas para andar. E você, vou fazer a pergunta que eu faço todo final daquela mensagem, de Atos 3. Você quer ser coxo até quando? Onde você está satisfeito em receber migalhas todos os dias. Onde você está como é a palavra? É satisfeito com as sobras. Existe um estudo de Harvard, da Universidade de Harvard, que mostrou que pessoas com autoestima fragilizada são até 80% mais propensas a aceitar relacionamentos abusivos ou situações profissionais humilhantes ou situações de humilhação social. Quanto mais a sua identidade ela é fragilizada, esse é o termo, mais você normaliza o que você nunca deveria aceitar. Quando você tem a sua identidade fragilizada, corrompida, manchada,
Vai ser normal para você aceitar as migalhas, as sobras. Porque quando você não escolhe, te oferecem o que sobra. Anote isso. Quando você não escolhe, te oferecem o que sobra. E antes de orar por você, para finalizarmos o nosso devocional de hoje, eu quero falar sobre a história de uma mulher chamada Amanda. Amanda, ela sempre se dedicou a cuidar da mãe doente e do irmão mais novo. Deixou de estudar, trabalhar e sonhar para sustentar a casa dos pequenos, com pequenos bicos. A vida parecia um ciclo eterno de renúncia até o ponto em que ela já nem sabia mais o que gostava ou o que queria, ou quem era. Ela aceitava humilhações no trabalho e silenciava diante dos relacionamentos. Relacionamentos esses abusivos. Acreditando que a sua missão era apenas servir, cuidar da mãe. Um dia, enquanto ela esperava no ponto de ônibus, ouviu uma conversa entre duas mulheres sobre um retiro cristão. Sentiu um incômodo, não tinha tempo nem recursos para ir para aquele retiro, mas algo dentro dela insistiu e ela foi. Na última noite do retiro, ela ouviu a frase: servir é lindo, mas se você esquece quem é, até o serviço vira prisão. Amanda chorou como há anos não chorava. Foi ministrada, abraçada, vista, acolhida. Deus reacendeu nela a chama da identidade. Voltou para casa com uma decisão. Faria faculdade, voltou a estudar à noite, abriu um negócio simples, com o que sabia fazer, costurava, e começou a ministrar para mulheres sobre limites e valor. Hoje, Amanda é formada, cuida da família com dignidade e diz: servi por amor, mas hoje sirvo de pé, porque Deus me lembrou quem eu sou. Talvez você tenha dedicado a sua vida por alguém ou por alguma coisa, seja isso uma empresa, um negócio, o seu trabalho, que às vezes nem é seu, achando que está servindo pessoas ou achando que está vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Só que isso talvez tenha te afastado da mesa, talvez você esteja trocando isso pela mesa do Senhor, por um lugar de valorização, de identificação, e onde você tem uma cadeira naquele lugar. Essa mesa que é uma mesa da restauração, é a mesa do relacionamento, é a mesa da comunhão, é o lugar da bênção, é um lugar de milagre. E dentro desse seu serviço, como aqui há a história da Amanda, ou dentro dessas suas escolhas, ou dentro das escolhas das pessoas ao seu respeito, e você está ouvindo e guardando e vivendo o erro. Você está talvez vivendo o erro para a sua vida e a verdade das pessoas ao seu respeito. Eu não sei se essa é a sua situação, mas Deus sabe. A minha oração é para que você volte para casa como filho pródigo. A minha oração é para que você receba tudo de Deus como o filho da promessa Isaac de Abraão. A minha oração é para que tudo que está te fazendo trocar a mesa do Senhor seja cancelado agora. Tudo aquilo que, toda opinião, toda situação, toda pessoa
E qualquer que seja a situação que esteja fazendo você se afastar da sua real identidade, da sua forma original, eu quero agora, em nome de Jesus, cancelar pelo poder do nome de Jesus. Coxo até quando? Receber migalhas até quando? Receber esmolas até quando? Enquanto Deus tem tudo para você. Hoje é dia de escolher. Hoje é dia de você escolher. Porque quando você não escolhe, as pessoas te oferecem o que sobra. E hoje você não merece as sobras. Você precisa sentar na mesa. E hoje é dia de você escolher entre Deus e isso que te afasta da mesa. E Deus, ele não está só te dando essa escolha, essa opção. Ele está aqui, ó, puxando a cadeira para você sentar. Entenda assim. Eu quero orar pela sua vida nesse sentido. Nós vamos agora pedir perdão por ter aceitado todas as migalhas, por ter aceitado menos do que o amor de Deus preparou para nós, por ter aceitado, por ter esquecido o nosso valor, por ter se alimentado dessas migalhas. Pai, eu quero nessa manhã, Pai, te pedir perdão, Senhor, por ter aceitado menos do que o seu amor poderia nos dar. Pai, eu quero te pedir perdão por ter me alimentado das migalhas enquanto eu tinha um banquete preparado à tua mesa. Pai, eu quero te pedir perdão por ter me diminuído enquanto eu poderia ter valor na tua presença, no lugar da intimidade, da comunhão. Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais viver com fome, porque o Senhor tem alimento para mim. Eu não quero mais aceitar as migalhas, Espírito Santo, do mundo, porque o Senhor tem tudo. Eu não quero mais presentes. Eu tenho sede, Senhor, sede de saber quem eu sou, sede de identidade, Senhor, eu tenho sede. Eu sei que eu tenho um lugar à tua mesa, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero voltar. Declare isso sobre onde você estiver no seu espírito. Declare isso para que a sua alma escute. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao lugar da comunhão. Eu quero voltar ao lugar da mesa. Eu quero voltar. Eu quero voltar, Espírito Santo. Eu rejeito nessa manhã todos os pratos, todos os manjares, tudo aquilo que o inimigo de forma silenciosa colocou, através de dores, através de palavras, de pequenas palavras, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós edificamos agora a nossa casa espiritual e preparamos para o Senhor entrar. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Sim, Espírito Santo. Nós aceitamos o teu convite. Nós recebemos o Senhor na nossa casa e também aceitamos, Senhor, sentar à mesa, o lugar da restauração. Ei, alaramandoro candalaramasaia bagando subiandalaramas. Aleluia. Deus, eu profetizo sobre essa vida. Eu profetizo sobre esse coração, Senhor. O Senhor sabe que eu choro, mas eu choro de alegria, Deus, de o Senhor nos dar essa oportunidade de ministrar esses corações.
Deus, assim como o Senhor tem feito sobre a minha vida, restaurando a minha identidade em Ti, eu oro para que o Senhor faça isso através desta palavra, não de mim, não do Ira, mas dessa palavra, nessa vida que escuta, que assiste esse devocional, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre esse coração, sobre essa vida, sobre a alma, um lugar de recomeços, um lugar de reconstrução, de restauração, um lugar que está preparado, onde Ele é chamado pelo nome, onde Deus, as migalhas não o servem, não o alimentam. Ele come do seu banquete. E nós abençoamos essa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia, que Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Aleluia.